Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sentem-se, sentem-se, tenho algo a dizer. E esta noite é para as mulheres. Escutem com atenção. Esta conversa é especial porque preciso que vocês me ouçam com o coração, não apenas com os ouvidos. Mulheres, escutem-me bem. Vocês querem saber quando o jogo muda? É quando finalmente acordam e lembram quem realmente são. É nesse momento que toda a energia se transforma. É aí que um homem, qualquer homem, começa a sentir essa perda profundamente em seu íntimo. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Porque, vejam, um homem pode se afastar de uma mulher, ele pode pensar que está seguindo em frente, pode até acreditar que melhorou de situação, mas ele nunca consegue esquecer a mulher que se manteve firme, que conhecia seu valor e se recusou a deixar que sua dignidade fosse determinada pelo fato de ele ter ficado ou não. Sabem o que acontece com muita frequência? Uma boa mulher se perde. Ela começa a se diminuir para abrir espaço para um homem que mal a enxerga. Ela se compromete, perdoa o que deveria ter abandonado, aceita desculpas, mentiras, silêncios frios e amor pela metade. Tudo porque seu coração quer acreditar que ele vai melhorar. Ela começa a confundir sua lealdade com sua identidade. E antes que perceba, esquece o que tem a oferecer enquanto tenta provar que merece um lugar à mesa. Tenho visto mulheres com brilho no espírito e poder em seu andar começarem a duvidar de si mesmas porque um homem não conseguiu ver a bênção que tinha. Assisti rainhas se transformarem em pontos de interrogação tentando descobrir o que fizeram de errado. Mas deixem-me esclarecer algo esta noite. Você não fez nada de errado. Esse homem simplesmente não estava pronto. Ele não foi construído para lidar com uma mulher como você. E você não deveria ter que se diminuir para que ele se sinta grande. Você precisa parar de negociar seu valor. Pare de buscar validação de alguém que nem sequer consegue validar a si mesmo. Conheça seu valor. Não estou falando apenas em dizer isso. Estou falando em possuí-lo, andar com ele, respirar com ele, vestir-se com ele, falar com ele. Quando você sabe quem é, não precisa perseguir, não precisa chorar, não precisa convencer. Você atrai tudo que é destinado a você. Um homem respeita o que se respeita e não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Quando uma mulher se mantém firme em seus padrões, quando traça uma linha e diz, ou você vem da maneira certa ou não vem de jeito nenhum, um homem verdadeiro ou se eleva ou vai embora. E deixem-me dizer algo, se ele for embora, isso também é uma bênção, porque qualquer homem que não consiga lidar com sua força, sua honestidade, seu amor e suas expectativas, nunca deveria segurar seu coração em primeiro lugar. Conhecer seu valor significa que você para de implorar, para de esperar pela mensagem, para de esperar que o pedido de desculpas chegue. Para de tentar consertar o que se quebrou sozinho. Você se levanta, enxuga essas lágrimas, olha no espelho e lembra a si mesma. Você é o prêmio. Você não é a opção de alguém. Você não é um plano B. Você não é um degrau até ele encontrar algo melhor. Você é o melhor. E aqui está a parte interessante. No momento em que você recupera seu autorrespeito, no momento em que para de se importar com a aprovação dele, é aí que ele começa a olhar para você de forma diferente. É quando a mente dele começa a rebobinar cada memória, cada sorriso, cada momento que ele deu como garantido. E agora que você não está mais implorando, não está mais ligando, não está mais aparecendo sempre que ele estala os dedos, ele está sentado ali pensando, ei, eu a perdi, mas você não está olhando para trás. Você está ocupada lembrando como é poderoso escolher a si mesma. Você está de volta ao amor pela sua paz. Você terminou de sacrificar sua sanidade por alguém que nem sequer lhe trouxe estabilidade. É isso que acontece quando você conhece seu valor. Você para de fazer audições para papéis que já dominou.
Então digo isso a cada mulher que está ouvindo: recupere sua coroa, pegue-a, limpe-a e coloque-a de volta em sua cabeça, onde pertence. Nenhum homem, nenhuma situação, nenhuma desilusão amorosa pode tirar de você o que Deus já colocou em você. E quando você caminha nessa verdade, acredite em mim, o mundo e cada homem nele não terão escolha se não reconhecer isso. Mulheres, preciso que entendam isso alto e claro. Acesso é poder. E quando você dá a um homem acesso a você, seu coração, seu tempo, sua energia, seu corpo, você está entregando a ele um privilégio. Isso não é de graça, isso não é garantido, isso não é antigo, isso é conquistado. Mas muitas mulheres estão deixando pessoas permanecerem na área VIP com comportamento de entrada geral. Eles desaparecem, desrespeitam, substituem e, de alguma forma, ainda têm a chave da porta pela qual saíram. Não funciona assim. Vejam, quando um homem acha que sempre pode voltar, quando acredita que não importa como te trate, você ainda estará lá, adivinha? Ele nunca aprende, ele não reflete, ele não se arrepende. Por que faria? Você ainda atende, ainda aparece, ainda está disponível. Ele não precisa sentir sua falta, porque nunca realmente te perdeu. Ele apenas te extraviou. Mas deixem-me dizer o que realmente faz um homem pensar. Não é o longo texto que você enviou, não é a ligação tarde da noite onde você derramou o seu coração. Não é as 100 chances que você deu quando ele mal mereceu uma. Não. Sabem o que atinge um homem? Silêncio. Nada abala um homem mais do que perder o acesso a uma mulher que costumava lhe dar tudo. Uma mulher que finalmente se cansou. Uma mulher que disse: você não pode me tratar como se eu fosse nada e ainda esperar que eu permaneça presente em sua vida. E quando digo cortar o acesso, quero dizer cortar tudo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você não pode estar bloqueando ele no telefone, mas ainda verificando a página dele toda noite. Você não pode estar dizendo que terminou, mas ainda atendendo quando ele liga. Ele não precisa te ver. Ele não precisa ouvir de você. Ele não consegue manter pedaços de você apenas para aliviar sua culpa ou alimentar seu ego. Chega de mensagens por via das dúvidas. Chega de checar como ele está. Chega de ser o conforto dele quando ele não é o seu. Você quer que ele implore? Você quer que ele perceba o que tinha? Deixe-o sentar no vazio que ele criou. Deixe-o ver como é a vida dele sem sua luz. Esse homem costumava acordar com seus bons dias, costumava ouvir sua risada, sentir seu calor, provar sua lealdade. Tire tudo isso de volta. Faça-o sentar no escuro com as consequências de suas ações. É aí que atinge ele. É quando ele começa a olhar ao redor para todos os outros e perceber que eles não são você. É quando ele navega pelas suas fotos antigas, não porque é curioso, mas porque sente falta da energia que costumava cercar sua vida. Mas veja, nada disso acontece se você continuar dando a ele acesso pela porta dos fundos. Você não pode estar meio ausente. Você precisa desaparecer completamente. Deixe-o descobrir como o silêncio soa. Deixe-o descobrir quão pesado é realmente o peso da sua ausência. E eu prometo, é pesado, é muito pesado. Porque não há nada como o momento em que um homem percebe que a mulher que costumava atender toda vez agora nem pisca quando o nome dele aparece. É sobre limites, é sobre dizer: você tinha um lugar na minha vida e não o valorizou. Então agora você não consegue mais sentar nessa mesa. E se ele está com outra pessoa, ainda melhor. Porque acredite, agora ele vai comparar. E a comparação nunca vai bem para quem te substituiu. E ela pode ser nova, mas ela não é você. Ela não conhece a alma dele como você conhecia. Ela não fala a linguagem do coração dele. Ela não tem aquela história. E enquanto ele está tentando fazer dar certo por lá, no fundo ele estará pensando: por que eu a deixei ir? Mas nesse ponto você já foi embora, porque cortar o acesso não foi um jogo, foi você escolhendo a paz.
E isso, minha irmã, é quando a verdadeira mudança começa. Deixem-me dizer uma coisa: cada revés, cada desilusão amorosa, cada decepção é uma preparação para uma evolução. Vocês me ouvem? E a coisa mais perigosa que uma mulher pode fazer depois que um homem vai embora ou a perde é evoluir em silêncio. Você já viu uma mulher brilhar depois da dor? É um tipo diferente de brilho, não é apenas batom e cílios. É confiança, clareza, paz e propósito aparecendo todos ao mesmo tempo. Ouçam agora, mulheres. Quando aquele homem foi embora ou escolheu outra pessoa, você pode ter chorado, pode ter se questionado, pode até ter duvidado do seu valor por um momento. E tudo bem, você é humana, você tem coração, mas depois das lágrimas, depois do silêncio, depois da dor, você precisa se levantar. Você precisa olhar naquele espelho e dizer: agora é a minha vez. Vejam, evoluir não é apenas sobre como você se parece, é sobre como você se porta. É o jeito que você entra em um ambiente com os ombros para trás e a cabeça erguida. É o jeito que sua energia diz: eu não estou amarga, estou melhor. Quando você evolui mentalmente, para de deixar pessoas viverem de graça na sua cabeça. Para de repetir conversas antigas. Para de pensar: e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse dito aquilo? Você deixa tudo isso ir e começa a pensar: o que vem a seguir para mim? Esse é o brilho, essa é a transformação. Você não está remoendo o passado, você está construindo um futuro. Então vem a evolução emocional. É quando você para de implorar por encerramento, para de precisar de explicações. Você percebe que a cura não vem deles pedindo desculpas, vem de você perdoar a si mesma por ter ficado tempo demais, confiado demais ou amado alguém que não podia te amar de volta. Você para de tentar provar que era suficiente e começa a saber que sempre foi. E sim, vamos falar sobre aquela evolução física também. Não por ele, por você. Você cuida do seu corpo, não por vingança, mas porque quer se sentir forte, viva, imparável. Você começa a cuidar da sua pele, do seu cabelo, da sua saúde, bebe sua água, cuida da sua vida. E de repente, esse brilho não está apenas no seu rosto, está no seu espírito. As pessoas começam a dizer: garota, o que há de diferente em você? E você apenas sorri porque elas não sabem que você esteve na academia, na terapia, na oração, focada nos seus objetivos e fora do drama dele. Deixem-me dizer algo: uma mulher que evolui depois da desilusão amorosa é inesquecível. Ela não está andando por aí tentando se vingar. Ela é a vingança. Ela não está procurando deixá-lo com ciúmes. Ela está tão focada em seu crescimento que nem percebe quem está observando. Mas acredite, eles estão observando. Aquele homem que te deixou ir, ele vê. Oh, sim, ele vê a mudança. Ele vê o brilho. Ele vê a confiança que você costumava envolver nele, agora envolvida em você mesma. E isso o corrói, não porque você se tornou outra pessoa, mas porque você finalmente se tornou quem sempre foi destinada a ser. Essa evolução é sobre elevação, é sobre se alinhar com a mulher que você sempre foi sob a dor. Você começa a atrair melhor, começa a pensar mais claramente, para de tolerar menos, e tudo sobre você começa a dizer: eu não sou a mesma mulher que você deixou, sou melhor, mais sábia, mais forte. É aí que ele começa a sentir, não apenas sua ausência, mas sua evolução. E aqui está o que realmente o atinge. Ele lembra da versão de você que esperava, que ficava, que implorava, e agora ele está olhando para a versão que seguiu em frente, que curou, que prosperou. Esse contraste é o que o assombra, mas você não está esperando por esse momento, porque sua evolução não foi sobre fazê-lo se arrepender. Foi sobre você lembrar que sempre foi a bênção, e agora você finalmente está agindo como tal. Deixem-me dizer o que a maioria das pessoas não entende. O silêncio é mais alto do que qualquer discussão, qualquer mensagem de texto, qualquer longo discurso emocional que você poderia dar. Quando uma mulher que costumava falar, chorar e lutar por um homem de repente fica quieta, esse silêncio fala volumes. É quando a mudança acontece.
É quando o ambiente esfria, é quando um homem percebe, espera, algo está diferente. Mulheres, a coisa mais poderosa que vocês podem fazer depois que um homem quebra seu coração, depois que ele escolhe outra pessoa, depois que ele brinca com você como se fosse apenas uma opção, é ficar em silêncio, não amarga, não dramática, não mesquinha, silenciosa. Você não precisa dizer a ele o que ele perdeu. Deixe sua ausência falar por você. Pare de pensar que precisa se explicar, provar sua dor ou convencer alguém a ver seu valor. Você não precisa e nunca precisou. Vejam, há uma parte do ego de um homem que se alimenta de atenção, até mesmo do tipo negativo. Você explodindo o telefone dele, ele se sentindo poderoso, você chorando para ele sobre o quanto está machucada, ele sabe que ainda tem controle sobre você. Você postando mensagens subliminares online, tentando chamar a atenção dele, ele já sabe que é sobre ele. E agora ele não está aprendendo, ele está curtindo o show, porque enquanto você está falando, ele sabe que você ainda está emocionalmente ligada. Isso significa que ele pode voltar quando quiser, isso significa que ele ainda tem poder. Mas no minuto em que você para de falar, no minuto em que para de reagir, no minuto em que tira suas emoções da mesa, é aí que o jogo muda. Vejam, o silêncio força um homem a lidar consigo mesmo. Agora ele tem que sentar com o que fez, sem suas explicações para confortá-lo. Agora ele tem que repetir a última conversa em sua cabeça, sem você implorando por encerramento. Agora ele tem que se perguntar onde você está, o que está sentindo, com quem está falando, porque pela primeira vez você não está facilitando para ele saber. É quando a dúvida se instala, é quando ele percebe que não tem mais acesso. Ele começa a navegar pelas suas redes sociais tentando descobrir o que está acontecendo. Ele verifica os horários, ele lê profundamente demais em tudo que você faz ou não faz. Isso é silêncio. Esse é o espaço mais alto e desconfortável em que um homem pode sentar quando está acostumado com sua voz. E escutem, seu silêncio não é por vingança, não é sobre ser infantil, é sobre escolher paz em vez de caos. É sobre não negociar mais com alguém que já decidiu não te entender. É sobre entender que sua energia é cara e se ele não pôde apreciá-la quando foi dada livremente, ele não a merece agora. Quando você fica em silêncio, muda a dinâmica de poder, porque agora você não é a mulher esperando que ele veja seu valor. Você é a mulher que percebeu o próprio. Você para de perseguir um homem que está correndo em círculos e, em vez disso, começa a andar em linha reta em direção à sua cura. Esse silêncio não é fraqueza, é força. É preciso força para segurar suas palavras quando você tem tanto a dizer. É preciso força para não atender o telefone. É preciso força para escolher dignidade em vez de desespero. E deixem-me dizer algo. Nada faz um homem refletir mais do que a ausência de uma mulher que costumava se importar. Vai atingi-lo uma noite aleatoriamente. Pode ser quando ele está sozinho. Pode ser quando as coisas não dão certo com a próxima. Pode ser quando ele ouve uma música que o lembra de você. E tudo que ele terá é silêncio. Nenhuma resposta, nenhum conforto, não você. Apenas um eco do que costumava ser. E naquele momento, seu silêncio será o movimento mais alto que você já fez. Agora, deixem-me detalhar completamente. Um dos movimentos mais frios e bonitos que uma mulher pode fazer é aparecer como se não estivesse pressionada. Como se não se lembrasse da dor, das mentiras, da decepção, como se tivesse curado tão profundamente que esqueceu quem a machucou. E não estou falando sobre fingir, não, estou falando sobre fazer o trabalho real nos bastidores, para que quando você entre em um ambiente não é amargura que aparece, é brilho, não é dor que entra, é paz. Você quer realmente mexer com um homem que te deixou ir, especialmente se ele está com outra pessoa? Não discuta, não compita, não pare, apenas evolua e apareça como se ele nunca tivesse existido.
como se o nome dele não significasse nada, como se sua vida nunca tivesse pausado, esperando seu retorno. É aí que ele começa a suar. É quando ele começa a pensar: espera um minuto, ela está bem. Sim, é melhor você estar bem. Na verdade, é melhor você estar melhor do que bem. Vejam, o que muitas mulheres não percebem é que um homem espera que você desmorone depois que ele se foi. Ele espera as lágrimas, ele espera os colapsos com suas amigas, os discursos tarde da noite, os destroços emocionais. E verdade seja dita, às vezes você passa por tudo isso, mas ele não deveria ver, ele deveria se perguntar, ele deveria sentir a picada do seu silêncio e o frio da sua ausência. Ele deveria entrar naquele mesmo ambiente que você acabou de entrar e perceber que você está intocada, você está brilhando, você está rindo, você está florescendo e, acima de tudo, você está imperturbável. Ser imperturbável não é sobre fingir que nunca se importou, é sobre mostrar que você cresceu além do ponto onde a presença ou ausência dele define sua paz. Você pode sentar na frente dele em um jantar, passar por ele em um evento, esbarrar nele na loja e não vacilar. Você não fica nervosa, você não fica alta, você não age de forma mesquinha. Você age como uma rainha, calma, composta e ocupada demais, vivendo sua melhor vida para se envolver em drama de baixa energia. E sabe de uma coisa? É exatamente nesse momento que ele começa a sentir aquele sorriso que você dá que não é para ele, aquela roupa que você usou que não foi para deixá-lo com ciúmes, aquela risada que é real agora porque você finalmente aprendeu a ser feliz sem ele. É isso que faz a nova situação dele parecer instável. É isso que o faz começar a comparar, porque ele se lembra da versão de você que costumava chorar, implorar e ligar. E agora ele está vendo uma mulher que passou pelo fogo e não apenas sobreviveu. Ela voltou de ouro. Deixem-me dizer, há um poder em ser tão segura, tão curada, tão focada em seu propósito, que você não tem tempo nem para perceber quem está observando. Quando você se porta como se nunca tivesse sido quebrada, confunde todos que juraram ter te deixado em pedaços. E a melhor parte, você não fez isso por vingança. Você não fez para deixá-los com ciúmes. Você fez por você, e é por isso que funciona. Você quer realmente fazê-lo questionar sua decisão? Não fale o nome dele, não pergunte sobre ele, não poste mensagens enigmáticas na sua história. Apenas viva alto, orgulhosamente e livremente. Deixe sua alegria ser sua declaração, deixe sua paz ser sua prova, deixe sua confiança ser o eco que te segue onde quer que você vá. Porque quando uma mulher aparece como se a desilusão amorosa nem sequer a arranhasse, como se a tempestade tivesse passado e a deixado melhor, é aí que todo homem que a perdeu começa a fazer a única pergunta que não consegue abalar: como eu a perdi? E a resposta: ela aprendeu a aparecer imperturbável. Deixem-me dizer algo que toda mulher precisa ouvir depois da desilusão amorosa, depois da traição, depois de ser substituída ou ignorada. A melhor vingança é uma vida que não o inclui, não amarga, não quebrada, não dependente do próximo movimento dele. Uma vida tão cheia, tão rica em propósito, paz e poder, que até a memória dele desaparece no fundo como ruído de fundo em uma boa música. Você nem ouve mais, porque seu foco está na melodia que é você. Vejam, quando um homem sai da sua vida ou escolhe outra pessoa em vez de você, pode parecer que tudo para, como se o futuro que você imaginou acabasse de bater em uma parede de tijolos. Mas aqui está a verdade: você ainda tem respiração em seu corpo, você ainda tem objetivos, sonhos, propósito. Sua identidade não está ligada à presença dele e sua dignidade não saiu pela porta quando ele saiu. Na verdade, agora que as distrações se foram, é hora de lembrar quem você realmente é. Você não constrói uma vida plena para impressioná-lo. Você não faz isso para que ele veja o que perdeu. Você faz isso porque finalmente percebe que ele nunca foi o personagem principal da sua história para começar. Você era.
você sempre foi. E no segundo em que você começa a investir em si mesma, da maneira que investiu nele, todo o seu mundo muda. Você começa a encontrar novas rotinas, novas paixões, nova paz, faz novas amizades, faz novas viagens, inicia novos negócios. E você acorda e percebe: eu não estou esperando ninguém me fazer sentir viva, eu sou vida. Quando seus dias ficam cheios de propósito, não há espaço para dor. Quando sua agenda está cheia de autocuidado, ambição e alegria, ele não se encaixa mais no quadro. E aqui está a questão: ele vai sentir. Ele vai sentir a diferença. Porque aquela mulher que costumava verificar como ele estava, ela está ocupada demais checando coisas da sua lista de objetivos. Aquela mulher que costumava girar seu mundo ao redor dele, ela é o centro do seu próprio universo agora. Ela está lá fora criando, crescendo, prosperando, e ele está na margem observando. Deixem-me dizer, não há sensação melhor do que acordar um dia e perceber que você nem pensou nele. Aquele pensamento que costumava te manter acordada à noite não atinge mais da mesma forma. Aquela desilusão amorosa que costumava tirar seu fôlego, agora parece apenas uma lição que você aprendeu no caminho para a sua bênção. E quando alguém menciona o nome dele, você não fica tensa, você não fica triste, você apenas dá de ombros porque aquele capítulo se fechou e o enredo ficou muito melhor sem ele. Você não precisa anunciar sua cura, você não precisa postar seu progresso, apenas viva. Construa sua vida tão alta, tão sábia, tão bonita, que não faz sentido voltar para alguém que não podia crescer com você. Você não é a mesma mulher que ele deixou, você é mais sábia agora. Você está inteira agora. Você não está mais sentada em pedaços esperando que alguém venha te salvar. Você se salvou. E escutem, ele pode voltar. Eles geralmente voltam, mas desta vez você não está esperando na porta. Você não está pulando por uma mensagem, porque agora você sabe que o amor nunca deveria fazer você se perder. E no momento em que você escolheu a si mesma acima de tudo, foi aí que a mudança aconteceu. Foi aí que o poder retornou. Foi aí que a cura começou. Então construa sua vida tão cheia, tão vibrante, que você não precise apagá-lo. Ele simplesmente desaparece sozinho. Seja tão realizada, tão contente, tão apaixonada pela sua própria vida, que mesmo se ele voltar, você está ocupada demais, vivendo para perceber.